Mais um pé na porta para iniciar essa semana. Hoje, o pé na porta recebe a musicista, escritora e poeta Lilian Rocha. A Lilian é uma liderança cultural e ativista da causa negra. Ela é formada em farmácia e por muitos anos ela exerceu essa profissão. E as artes, elas aconteciam, mas ficavam um pouco em segundo plano. Hoje aposentada, na segunda curva da vida, aos 59 anos, a Lilian está nos palcos da vida. Nos espetáculos, saraus, feiras do livro. É impressionante. Pé na porta. Conta pra gente, Lilian, como é que foi essa virada, ou se realmente aconteceu uma virada, ou isso vinha num paralelo e daqui a pouco, quando deixou o laboratório de lado, fez uma alquimia lá, entre os frascos, e algo que aconteceu lá na infância, na adolescência, se tornou prioritário. Eu ouvi falar que parece que tudo começa com o violão que tu ganhou do teu pai. Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui contigo, Alice, né, no teu programa. E contar um pouco da minha história é retornar à infância, né? Na realidade, desde pequeno, os meus pais perceberam que eu tinha um dom com relação à música. Eu ganhei um violão com 6 anos de idade. E daí o meu pai falou, tu é muito pequena ainda, vou colocar em cima do guarda-roupa e quando tiver idade tu vai aprender. E com 10 anos, então, eu fui começar a estudar com professores particulares, eu morava no bairro Medianeira. E depois... Morava numa casa? Numa casa do bairro Medianeira. E depois eu fui estudar na Palestrina, que ficava no centro de Porto Alegre. Instituto Musical Palestrina. Exato, Impressionante. foi muito bom. Eu fiz Formou muitas pessoas. Muitas pessoas. Fiz violão, né, popular e clássico lá. Só que ao mesmo tempo que tinha essa questão do violão, meu pai era oficial de justiça e tinha uma máquina Olivetti maravilhosa. Qual delas, tu lembra? Era uma pouco mais alta, prateada, assim, com... Era linda. Eu olhava aquilo em cima da mesa e tinha um olhar de desejo com relação àquilo. Um certo momento, o pai comprou um livro para minha irmã, que é 6 anos mais velha do que eu. Vocês são quantos filhos? Eu, a minha irmã e meu irmão. Somos 3, né? Diferença de 6 anos da minha irmã e 4 anos do meu irmão. E era o Assassinato do Expresso do Oriente da Agatha Christie. Meu Deus do céu! Eu li aquilo em um dia. Óbvio. Eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Uma pitoca. Isso. Aí eu disse, isso eu sei fazer. E comecei a escrever contos de suspense no meu caderninho espiral da escola aos 11 anos. E depois chegava da escola e transcrevia para a máquina de escrever do meu pai, que eu achava aquilo o máximo. Então eu achava o máximo. E tu nem fez curso de datilografia? Fiz depois, bem mais tarde, né? Estenografia porque tu fez também, não? Não, estenografia eu fiz! Porque, tipo, para arranjar emprego naquela época... Tava lá. Tava lá. Óbvio. Era importante ter curso de datilografia. Então SD, FG. Isso. Isso. Então eu fiz, mas começou tudo daí. É claro que depois a gente vai crescendo e tem que escolher uma profissão, e eu escolhi ser farmacêutica bioquímica, né? Mas eu nunca deixei tanto a música como a escrita, né? Só que era uma coisa de segundo plano. Principalmente como eu trabalhei muito em hospitais, e hospitais têm plantões. Então tinha que estar sempre assim, pensando de que sempre forma... alerta. Sempre alerta, né? Mas é claro que depois da aposentadoria, deu uma virada completamente. Deu uma virada. Sim, porque daí eu tenho tempo para fazer as coisas que eu sou apaixonada. Tu tinha tempo e tu já tinha um propósito. Exato. Mas eu comecei mesmo a focar na literatura em 2012. Eu disse, eu quero retornar, porque passei por vários processos e voltei então aos saraus. E a partir daí a coisa começou a acontecer, né? E como é o livro, ele chega, já falaste pela autora Agatha Christie, mas assim, vocês tinham biblioteca em casa? Como eu era caçula, quando eu comecei a entender um pouco mais do mundo, meus irmãos já estavam em idade escolar. Então, meus pais compravam os livros para os meus irmãos, né?
Então, mas eu era uma leitora voraz, assim, né? Eu li os livros que os meus pais me deram, os livros dos meus irmãos e os livros dos meus pais. Eu era pequena e li Kafka, li Metamorfose. E daí um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu quero que a senhora me leve na biblioteca que tem lá no centro, que era do SESI, que eu quero fazer minha carteirinha para a gente pegar mais livros. E a minha mãe me levou e eu me lembro que na carteirinha a foto que tinha era do meu jardim de infância. Então, na realidade, os meus pais sempre gostaram de ler. Meu pai sempre tinha na cabeceira assim, uns 3 livros que ele ia trocando. A minha mãe estudou pouco, estudou até a 5ª série. E ela trabalhava, Lília? Não, minha mãe era dona de casa. Mas ela também gostava de ler romances, a mãe escutava muito rádio, né? A gente sempre gostou muito de música em casa, então tinha rádio, era gravador, na época tinha as vitrolas, né? Então, as artes predominavam em casa. Sempre presentes, né? Então, na realidade, era algo que já fazia parte do meu cotidiano, assim, né? Eu me lembro que a minha primeira imagem de criança, que eu tenho lembrança, é eu embaixo da mesa da cozinha, a mãe lavando a louça, e o rádio ligado, que ela gostava de escutar, novelas. Eu acho que era novela de Lever, uma coisa assim, exato, que tinha na época, sim. né? E música. Então, eu me lembro que eu ficava com vários brinquedinhos, e eles me davam sempre instrumentos musicais, assim, aqueles de plástico todo que a gente tem, né? Clarinete, flautinha, pandeirinho, aqueles pianos de madeirinha pequenininho. Sim, vermelhinho, da Xalingo. Isso, todos aqueles eu tinha. Então, eu ficava ali debaixo da mesa, escutando a mãe, e isso eu me lembro assim, que eu tinha o quê? Uns 3, 4 anos, a primeira imagem que eu tenho. A novela era um bom podcast, novela, né? Isso. A radionovela. O som da água escorrendo. Ai, que coisa linda isso. E eu ali debaixo da mesa. Que lindo isso. E como é que era na escola, Lilian? Porque no momento que tu lia bastante, tu devia ser a que tirava nota 10 na redação, que deve ter sido oradora de turma, sim, deve ter sido líder de aula. Sim. Tudo isso? Tudo Adivinhei isso. tudo. Fui oradora. Na época era 1º grau, né? 2º grau. Isso. Na universidade também fui oradora. Também, olha! Também. E na época de, enfim, 1º grau, ginásio, eu era líder de turma, né? E sempre notas muito boas, né? Eu gosto que na época na universidade eu gostava. Nunca rodei em nenhum momento, né, no ensino fundamental, e também na universidade eu gostava de eu nem fiquei em G2, que a gente dizia. G2, né? Na época era a segunda época. Nem fiquei em G2, então eu sempre fui super aplicada, assim, eu sou uma geminiana. Então minha palavra é conhecimento. Conhecimento. O que cair na minha mão eu estou lendo, né? Sabe que o ambiente, né, que tu cresceu te proporcionou essa leitura de livros, sim, né? E como é que, além da Agatha Christie, que outros autores tu lia? Bom, é claro que naquela época a gente lia, em primeiro lugar, aqueles livros infantis, né? A mãe comprava os livros infantis pra gente. E tu ia na Feira do Livro já? Tua mãe te levava, não? Não, naquela época não. Eu comecei a ir mesmo na Feira do Livro já adulta. Já adulta. Né, na época da universidade, quando entrei na URGS, daí sim que eu comecei a frequentar. Mas quando pequena não me lembro de ir na Feira do Livro, não. Não me lembro, não. O centro era longe da Medianeira, né? Mas... Não, eu tô dizendo assim, tinha uma... Na realidade, a gente, quem morava na Medianeira ia muito nas coisas da Zenha. Da Zenha. A Zenha, na época, era um centro comercial muito... maravilhoso. Potente, né? Potente. Então, várias coisas a gente não ia tanto no centro, a gente ia mais na Zenha, né? Mas os livros que eu lia naquela época, eu lia muito poesia, eu gostava do Mário Quintana. Mas como eu falei, eu lia também coisas de adultos na época, que é a minha irmã. Então eu lia Jorge Amado, eu lia Clarice Lispector, e a mãe e o pai não tinham medo que tu lia esses livros? Não tinha livros lacrados em casa? Não livros tinha. Que ficavam em cima do guarda-roupa? Não junto tinha. Lá com o violão? Não tinha. Não, isso não tinha. Era bem aberto, assim, então em função, porque tinha os outros irmãos que eram mais velhos, né? Então também. Mas agora eu vou falar de um lado da Lilian que eu não conhecia e acabei um dia no Instituto Link, que até a partir desse livro aqui, sim, né? Que é um espetáculo maravilhoso que ela faz e toda hora volta ao cartaz. Está sempre em algum festival, em algum lugar, que é o Menina de Tranças e Cabelos Brancos, ela é a Debbie Finocchiaro, aonde a mulher toca, canta, recita, declama, grita.
E eu fiquei impressionada com a Lilian que explode através dos seus próprios versos. E me levou também para um outro mundo. E eu sentei na primeira fila, Sim, e eu estava ali olhando a boca, os olhos das gurias. E aquilo assim me impressionou muito. E eu vou te fazer eu quero um desafio agora, porque eu acho que o público do Pé na Porta tem que te ouvir. Eu não sei se tu sabe de cor e salteado, se tu vai ler aqui, mas assim, é muito forte o Menina de Tranças. Eu fico muito feliz que ele é baseado nesse livro, mas também no Negra Soul. No né? Negra Soul. Então, quando a Débora me fez o convite, eu disse certamente, porque ela tinha me convidado anteriormente para fazer o Sarau Voador. Ah, sim, que ela fazia. Ela e o Roger, né? Me convidaram, daí ela disse assim, meu Deus, tu tem uma potência tão grande, vamos fazer alguma coisa juntos? E eu disse, com certeza, vamos fazer alguma coisa juntas, né? E daí montamos o roteiro e criamos as músicas, e as músicas são minhas e do José Carlos Rodrigues, e as poesias são todas minhas, os textos são todos meus, né? E daí surgiu essa potência toda, porque eu sempre cantei, né? Sempre cantei, eu fui regente coral, cantei no Coral da Aliança Francesa, do Mário Quintana, fui regente do coral do Secune, que é o Centro Econômico de Cultura Negra. Metida, né? Mas é bem metida, né, Maria? Tem que ser. A vida é para ser explorada das mais variadas formas, eu acho, né? Então, por isso que eu digo que eu sou uma multiartista. Mas tu é, né? Porque eu tenho vários segmentos em várias artes. Eu só não sei pintar. Porque o meu cavalo e a minha vaca é a mesma coisa. Então... Sem condições. E eu só sei fazer casa e árvore. Então, mas pelo menos cantar, declamar, dançar, gosto muito. Enfim, essas artes, escrever, né? Sim. É que me movimentam a vida. E é muito inspirador, né? Isso, eu acho que esse espetáculo, ele é muito inspirador, assim. Então, eu queria agora que eu não sei se tu vai ler? Posso ler. E quando tu souber de cor e salteado, tu Exato. olha lá pra cama. Exato. Então tá. Sou negra fujona. Dessa vez você se enganou. No passado você acorrentou os meus pés, pois sabia o quanto eu era veloz. Amarrou as minhas mãos, pois tinha medo da minha força de reação. Amordaçou a minha boca com medo da minha fala criativa e ancestral. Estrupou a minha inocência para acabar com a minha autoestima. Lanhou as minhas costas para que eu não tivesse sustentação. Mas esqueceu de uma coisa. Você esqueceu. Eu sou negra fujona. Não sou escravo da Casa Grande. Sou quilombista. Não sou só mucama. Isso te assusta, né? Como te assusta? Queres me calar a todo custo? Queres acabar com o rastro da minha cultura? Às vezes fico cansada de ser resiliente. Mas se é luta o que queres, eu não fujo, não. E a mim aos meus não causará mais danos. Já arrebentei as minhas correntes e não tem mais volta. Abre o olho, Capitão do Mato. Abre o olho, Capitão do Mato. Eu não estou sozinha. E os meus passos vieram de longe. Nada mais me será tomado. O que é meu é por direito e não será você que negará o meu legado. Uau! E o vozeirão, né? O vozeirão tá aí, desde pequena. Acho que em função até do violão, sabe? Eu comecei. Eu era uma criança muito tímida quando pequena. Aí com o violão eu comecei a tocar em igreja, né? No CLJ, fui de CLJ. Tu foi de CLJ. E daí a voz começou a aparecer assim, e as pessoas disseram, mas Lírio, que voz que tu tem? Depois a coisa foi, né? Aí Deus de banda, aí, como eu falei, cantei em coral, e depois eu sou facilitador de biodança, né? Gente, mas é assim, ó... E trabalha a questão da voz, né? Autoestima através da voz. Como é que é ser facilitadora de biodança? Na realidade... Pra que isso... A gente vive melhor, isso eu sei. Sim. Mas estimula o quê? Biodança é um
uma metodologia que foi criada por um chileno, chama Rolando Toro, já falecido, Sim. né? E que uma época eu estava procurando alguma coisa que mexesse com a questão da música, afeto e relação de grupo. E fiquei sabendo através de uma conhecida que existia um grupo de pessoas que faziam biodança, que eu nunca tinha ouvido falar, aqui em Porto Alegre. Isso em 98. E daí eu fui, na primeira aula, quando eu via o que estava acontecendo, disse assim, opa, isso é interessante, eu acho que eu quero ser. Com o que trabalha a biodança? É uma metodologia pedagógica que trabalha 5 pontos importantes, que a gente chama de vivências, né? Linhas de vivências, que é afetividade, criatividade, vitalidade, afetividade e... Não, só um pouquinho, eu acho que eu repeti. Então vamos de novo. Vitalidade, criatividade, afetividade, transcendência e sexualidade. Trabalha sempre em grupo. São músicas que foram estudadas que geram emoções. Então, nós temos movimentos que são também estudados para desencadear esses processos. E, geralmente, as pessoas fazem grupos regulares, uma vez por semana, né? No qual se trabalha em grupo questões dessas 5 linhas, né? Através dessas músicas e desses exercícios que foram criados pelo Rolando Toro, né? As músicas, claro, são do nosso... É música popular, música internacional, são músicas que foram estudadas na sua semântica musical, e daí que eu sou uma estudiosa de neuromusicologia, que a gente sabe que a música... Cada pergunta gera 4 funções de profissões. É que a gente sabe que a música ela tem um efeito profundo na nossa neurologia, né? Tu acha que a música, ela assim, para uma pessoa ter um envelhecimento ativo, a música é fundamental? Claro, trabalha a memória. Ela trabalha a memória, ela Atenção aí, viu, o público do Pé na Porta. Música! Nós temos o neurônio espelho, né? Que quando a gente vê alguém dançando, a gente também dança por dentro, né? A música forma novas reconexões sinápticas, né? Forma novos caminhos. Então, o quanto é importante... E sem falar da questão de trazer essa emoção, né? A música, conforme for, se ela é um andamento mais lento, ela vai te trazer para uma introspecção. Se ela é uma música mais rápida, ela vai te trazer para um estado de euforia. Então, são questões que a gente, sabendo utilizar a música, é muito importante dentro do contexto do próprio envelhecimento, né? Para se dar conta que... E muitas pesquisas são feitas, né? Oliver Sacks já dizia que a questão da memória é muito importante para resgatar quem tem Alzheimer, quem tem outras doenças do envelhecimento, que quando se ouve uma música que foi muito importante na sua adolescência, em criança, ou quando um momento muito marcante, e que tu resgata essa música e ouve, cria N novas possibilidades de retomar a questão neurológica, né? Sabe que a minha mãe, ela morreu com demência. Uhum. E no hospital, nada acalmava ela. Uhum. E eu me lembrei que ela gostava muito de cantiga de roda. E eu comecei a cantar. Uhum. Todas as cantigas que eu sabia. As enfermeiras chegavam e eu estava lá cantando. E eu, com o meu jeito, com a minha voz, Sim. com o meu desafinado. Uhum. E acalmava ela. Sim. Traz a lembrança, né? De um tempo bom, né? Acalmava ela, independente do estado que ela estava. Daí eu vi o quanto é importante isso que tu está falando. Sim. Dessa conexão, né? Sim. Conexão e ela forma, a sinapse é diferente, né? Os neurônios vão crescendo, eles se multiplicam, né? Os neurônios. Tem a neuroplasticidade que a gente Exatamente. Diz, né? Que é possível, né? E assim como criar novas rotas, né? Que a gente às vezes sempre faz o mesmo caminho, faz as mesmas coisas, e a biodança tem essa característica, ela tentar que tu forme novos caminhos de perceber a tua vida. Trabalha com a questão do prazer de viver, né? E principalmente o eixo principal é a afetividade. Afetividade. Olha que bom que tu falou essa palavra. Eu estava olhando essa semana, a Lilian posta, cada dia, ela tá com uma amizade. Isso. E assim, porque eu tô com o tempo, eu tô com as férias, então... E ela resgata essa, resgata aquela, e daí tá lá. Aí eu fiquei lembrando que eu tinha assistido o filme... Conversas nas Zonas Azuis, que ele fala
Aonde as Pessoas Vivem Mais, que é um projeto do Instituto Moriguchi. Esse filme, inclusive, ele está no YouTube. E aí, o que acontece? Uma das coisas que os geriatras falam, diz que o envelhecimento ativo, uma das coisas importantes para a pessoa envelhecer bem, são os amigos, são as amizades, é o bom humor. Então, tudo que tu tá falando, eu acho que tu vai chegar aos 120 por aí, né? Tendo saúde, é porque na tá tudo bem? Tá tudo bem, tendo saúde. Tá tudo bem. Porque o envelhecer tem essas questões, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa saúde, né? E porque às vezes não é fácil, né? É claro, vai acontecendo N coisas, mas é fundamental realmente a amizade. E uma coisa que eu prezo muito é a amizade. Eu tenho amigos da época assim do jardim da infância. Que lindo isso. Que eu mantenho e talvez, provavelmente, tenha visto nesses últimos dias uma foto que eu coloco, que eu encontrei uma amiga que era do segundo grau, né? A gente chama segundo, agora é ensino médio, mas era segundo grau, que ela foi morar 25 anos nos Estados Unidos, voltou agora por causa da mãe, por causa também da questão do envelhecimento, ela é a única filha, né? E aí vem a cuidadora. A gente nunca perdeu o contato através das redes, né? A gente sempre conseguiu manter o vínculo. E parece que nunca a gente sentou, aquele vácuo não existe. Não, sentamos e o papo continuou como se nada tivesse acontecido, que a gente não tivesse estado juntas, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente, às vezes, tem que manter pelo menos um núcleo pequeno de amigos, mas tem que ter, sabe? Que naquele momento é a segunda família da gente, né? E às vezes é até a primeira, para algumas pessoas, né? Então, a amizade é fundamental. E eu fiquei bem impressionada com isso e fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer isso que a Lilian faz. Porque às vezes a gente deixa de, né? Alguém diz, vamos se encontrar. Sim, tá. Daí nunca mais. Eu vou marcar, a gente marca o café. E aquele café, quando eu olho, esses dias eu olhei no WhatsApp, que eu fui parabenizar a pessoa pelo aniversário, e o café estava lá. 1 ano. 1 ano. Se passou 1 ano, né? Mas aí, agora vamos falar um pouquinho sobre os livros, né? A Lilian, ela tem 7 livros publicados. O primeiro foi em 2013. Como é que era assim, tu lá no laboratório, publicando livro? Como é que as pessoas te enxergavam? Tu era artista do laboratório? Como é que era isso, assim? Por exemplo, né? Como musicista, eu trabalhava num posto de saúde, a Pax, né? Que é na Cruzeiro do Sul. No posto da Cruzeiro. Da Cruzeiro. Mas nós tínhamos um grupo vocal que a gente tocava violão e cantava para as crianças da pediatria, né? Então... Foi tu que inventou isso? Um grupo, nós nos juntamos e fizemos isso. Então, tinha essa questão da poesia e tinha a questão também da música. Então, as pessoas já sabiam, né, automaticamente, que eu era. Só que tinha uma coisa, nessa época de 2013... eu achava que a minha poesia era para os cursos que eu dava de biodança e de educação biocêntrica, onde eu apresentava essas poesias, as pessoas trabalhavam as emoções e as músicas, e para mim estava de ótimo tamanho e botava nas redes. Não tinha livro impresso. Um dia eu fui dar um curso em Santa Catarina sobre neuromusicologia, né? E daí um aluno levantou a mão e disse, onde é que eu compro o teu livro? Eu distribuí as poesias. Eu disse, como assim compro meu livro? Que livro? Que livro? Que livro? Como tu entrega para nós as tuas poesias, a gente acha super bonitas, a gente quer comprar o teu livro. Eu disse, eu não tenho livro. Daí esse amigo, que virou meu amigo, né? Virou para mim e disse assim, Lilian, eu trabalho numa editora em Porto Alegre, eu tô para sair até o final do ano, isso era em maio, né? Tu tem até outubro para me dar teu material. Em dezembro a gente vai lançar o teu livro, eu vou te dar, ele me deu praticamente 80% de 400 exemplares. E esse é o A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões. Sim, agradeço o Claudio Godeniche por ter dado esse empurrão inicial e depois a coisa foi acontecendo, né? Mas como tu perguntou, como é que essa coisa de trabalhar, né, na área da saúde e ao mesmo tempo escrever, nos intervalos, né, no momento, porque eu sou daquela poeta que observa o cotidiano, eu sou muito observadora, né, sou muito curiosa por ser uma geminiana também, então sempre tem um bloquinho do lado, eu anotando alguma coisa e
lembrando de tal música, daí chego em casa e anoto, e daí depois, eu geralmente escrevo, né? Para depois passar para um notebook. Tu usa muito papel. Uso, eu tenho agendas, sei lá, Deus de que ano, que tá tudo lá em casa. E tu escreve à mão? Escrevo à mão. A caneta à mão. Uma caneta especial, não? Eu fazia coleção de canetas, hoje eu dei uma parada porque já estava demais. E qual é a preferida da coleção? Eu tenho uma, agora é uma que eu ganhei em formato de pena, da Maria Alice Bragança, que é uma poeta maravilhosa. Ela me deu e foi no lançamento do meu livro aqui, o Úbida, eu usei e o pessoal ficou enlouquecido, né? Então, agora a preferida é essa. Mas geralmente em casa eu escrevo com caneta de ponta fina, eu gosto de caneta de ponta fina, ou preta. E depois tu digita? E depois eu digito. Tu acha que o pensamento vem mais rápido? Como é que é como é que é o teu processo de criação? Como te falei, eu tô andando na rua, eu tô dirigindo, eu tô fazendo alguma coisa, vejo uma notícia, por exemplo, poesias que estão nesse livro aqui. Uma que está aqui, por exemplo, quando aconteceu a morte da Marielle. Certo. Eu via a notícia na TV, automaticamente eu pego o papel e começo a trazer a emoção que me Da hora, né? E várias coisas às vezes não dá para escrever naquele momento, então eu percebo um detalhe, fico pelo menos com alguma frase, com alguma palavra, daí eu chego em casa e faço, né? Ou se eu estou em casa, automaticamente eu pego a minha cadernetinha e começo a delinear. Tu mora sozinha? Moro sozinha. Já começo a delinear o que eu quero, vou fazendo os ajustes necessários também, tudo no caderno ali, e depois só que eu passo pro notebook. E tu dá uma oficina criativa ou não? Esse é um dos trabalhos que tu não faz? Eu já dei algumas, mas é porque, como eu vou dizendo assim, eu vou deixando que a vida vá me permitindo algumas coisas. E as coisas vão surgindo. Uhum. Então, já dei oficinas criativas em feiras do livro, né? Aqui, no Alegrete, em outros lugares que a gente tem ido, né? Como escritora. Mas, nesse momento, assim, não tem uma para dizer assim, já tem no Cirandara, enfim, né? Sim, sim. Né? Então, em outros lugares. Mas, nesse momento, não tem uma que eu diga assim, periodicamente eu realizo, né? Aham. Uhum. E a Lilian, ela é uma ativista, né, como eu falei, sim, pela causa negra. E tu faz parte de um monte de associação, né? Sim. É associação, é academia. Sim. Ela tá sempre... Porque isso é um outro lado que tu tem de liderança, sim, né? Sim. Isso é uma necessidade ou as pessoas te convidam e tu aceita? O que te dá prazer nisso? Eu tenho uma personalidade que eu acho que algumas coisas no mundo devem ser mudadas. E se eu não abraçar isso, quem é que vai abraçar? Algumas causas, digamos assim. Certo. Né? Então, por exemplo, em algumas academias, eu estou em várias e algumas até na presidência, por quê? Porque eu acho que é necessário que uma mulher e uma mulher negra estejam em estados de poder. Porque eu acho que faz diferença nas decisões. Com certeza. Então, por exemplo, eu sou vice-presidente do Partenon Literário, sou vice-presidente social da AGES, sou vice-presidente da Academia de Letras do Brasil, faço parte do conselho da Associação Negra de Cultura, onde eu coordeno o Sarau Supá Poético, Ponto Negro da Poesia, e tantas outras agremiações no qual eu faço parte da diretoria em si. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa a palavra para mim é muito importante. Quando eu me dei conta que a palavra tinha poder e que pessoas como eu não se encontravam nesses lugares de poder, eu disse, então eu vou estar. Então, a partir daí, eu comecei a frequentar N lugares, né? Eu sou uma pessoa que vou da Restinga ao Moinhos de Vento, porque eu acho que em todos os lugares a gente tem que estar e colocando a nossa representatividade. Eu vou querer uma aguinha. Eu vou ter que... Eu vi que faltou aqui. Uma representatividade, né? E ao mesmo tempo que eu fui me colocando nesse formato, os convites também foram surgindo, né? Porque eu acho que quando tu te mostra, é lógico que as pessoas dizem, opa, quem é essa aí? Quero conhecer um pouco mais. Vamos conversar, vamos ver. E daí os convites também foram surgindo. É engraçado, né? Eu conheci a Lilian um pouco tarde, gente. Eu conheci a Lilian num Dia da Consciência Negra, quando eu trabalhava na RBS TV, aonde o Mark B,
que trabalha lá até hoje, levou ela. Quando essa mulher começou a falar lá, eu pensei, onde é que eu estava até agora que eu não conheço essa mulher? Acho que foi 2018? 18, exatamente. Isso, 2018. 2018. E foi bem significativa aquele dia. E foi na redação. Isso. Então vocês imaginam como ela agora aqui, a gente fica parado quando a mulher começa, né? E aí na redação eu conheci e fiquei pensando onde é que eu estava. Aí fui atrás dos livros dela, aí comprei uns livros, um infantil para minha neta, aí não tinha os outros, estavam esgotados. E aí a gente começou a se encontrar nas feiras, né? Mas eu não tenho um conhecimento. Eu quero ser amiga da Lilian, acho que agora eu já posso dizer que eu posso ser. Acho que eu vou ser convidada. Acho que eu vou ser convidada no ano que vem para tomar um café. Mas quanto é importante, né, para tu ver, né, nesse Dia da Consciência Negra, quando tu foste lá, e para mim ficou muito claro o que tu representava. E eu me achava que eu conhecia bastante gente. E eu não te conhecia. E aí eu fiquei pensando, que bolha que eu estou vivendo. Eu fiquei muito mal. Assim, depois no sentido... Sim, de dar conta, né? Como? O que eu estava fazendo até agora, né? Então, eu queria entender nessas associações que tu está falando, né, do exercício do poder, de estar lá presente. E a Lilian também, em 2024 e 2025, fez uma curadoria, né? Na Feira do Livro de Porto Alegre, que agora vai fazer. A gente, nesse ano, são 72 anos que a feira está fazendo. A feira, quando eu faço 72 em abril, a feira também faz. Eu sou da idade da feira. Então, por isso que eu nunca esqueço a data certa. Que legado, assim, o que tu acha que, assim, quando vão fazer a linha de tempo da feira, vão enxergar ali quem era essa Lilian Rocha? Que curadoria ela fez? Mais artistas negros, mais atividades com a poesia, com a escrita negra apareceu aqui. O que vai ficar da Lilian ali? Eu acho que, em primeiro lugar, é possibilitar que tanto escritores negros que já têm uma trajetória reconhecida possam estar na feira, como novos que surgiram, né, que tiveram o convite para estarem lá, né? Expoentes que muitas vezes não têm a oportunidade de estar numa feira como a nossa, né, que é a principal feira a céu aberto na América Latina. Então é uma oportunidade. E muito importante também dizer assim que pessoas, famílias que frequentam a feira e que foram nesses 2 anos, Lilian, o como está diferente, a gente está se enxergando, né? Porque eu também passava em algumas bancas para ver onde é que estavam os livros das pessoas, os autores negros, né? Muitas vezes as pessoas reclamavam que não encontravam. Nesses 2 anos que eu estive, eu tentei pelo menos que os livreiros tivessem nas suas bancas livros desses autores e autoras, né? E eu acho que teve uma grande modificação. E também eu acho a possibilidade que as pessoas se darem conta que antes não existia uma preocupação. Não que não existisse. Existia escritores e escritoras negras que faziam parte da feira. Mas com o número que teve nesses últimos 2 anos, eu acho que não teve anteriormente, né? Então, eu acho que é esse o legado que eu deixei, né? Em função de perceber a importância dessa literatura que todo mundo diz que agora é um foco, que agora está na moda. Não sempre tá escrevemos. Na moda, né? Agora todo mundo fala do Itamar, todo mundo fala da Conceição. Sempre estiveram aí. Mas surgiram tantas pessoas aqui no Rio Grande do Sul com uma potência enorme, como a Yasmin Almaty, como o próprio Jefferson Tenório, que não é daqui, mas que mora aqui. Que mora aqui, foi o primeiro autor negro a ser patrono. Exato, o José Faleiro, a Eliane Marques, Ana dos Santos. Tem tantos expoentes, o Jorge Frois, o nosso próprio Oliveira Silveira nunca teve a oportunidade de ser patrono da feira, né? Tanto é que o Dia da Consciência Negra surgiu aqui, a gente só foi... Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Então, para ver a necessidade de se mostrar a potência que é essa literatura aqui no Rio Grande do Sul e também trazer pessoas de fora. Então, o mais importante, eu acho, desses 2 anos é que possibilitou que, por exemplo, grupos como o Supá Poético,
grupo como coletivo de escritores negros tivesse espaço para se colocar nas suas obras e, ao mesmo tempo, tantos outros escritores que tiveram essa oportunidade, né? Então, acho que fica um legado, fica uma amostra dessa literatura e da sua importância. E como é que tu enxerga nas escolas isso, por exemplo? Né? Porque a partir do momento que eles vão para a feira, tem aquele projeto, né, o autor presente, né? Acaba indo. Mas como é que acontece isso, por exemplo, nas escolas que daqui a pouco não recebiam esses autores? Eu acho que agora tem até não uma exigência, mas se as escolas não levam, as pessoas ficam assim, mas que estranho, o que está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo que tem esse fator que possibilita que esses escritores e escritoras possam ir, tem algumas exigências que às vezes as pessoas negras ainda não possuem, ou seja, às vezes não tem 3 livros autorais, ou 3 livros autorais que têm uma boa capa como essa. Às vezes fazem por sistema de autoprodução, né? Sim. Daí fazem, levam numa gráfica e a capa não é tão boa, pega uma capa da internet e às vezes numa seleção conta. Tudo isso conta. E daí isso também dificulta às vezes que esses escritores possam estar em espaço como em escolas, mas eu tenho acompanhado tanto os 2 projetos do Rio Grande do Sul como do município e tem aumentado, ainda são poucos que ainda estão, mas tem aumentado gradativamente a presença dos escritores nas escolas, né? Eu vou muito à escola, não só pelos projetos, mas eu vou porque, enfim, eu me interesso muito pela educação e tem várias professoras e bibliotecárias que são amigas, então me convidam para ir, né? E como é que as crianças te enxergam? Assim, como é que acontece essa relação do autor e do leitor? Assim, Sim. Como é que acontece? Tu tem, assim, as crianças acabam fazendo poesia depois quando sai de lá? Como é que acontece essa relação? As escolas que são bem preparadas, digamos assim, né? Elas geralmente trabalham antes os livros. Tu tem um exemplo bacana para contar para nós? Tenho aqui, por exemplo, na Lomba do Pinheiro tem uma escola muito legal que Monte Cristo na Vila Nova. O nome da Lomba do Pinheiro, agora não vamos lembrar, mas é o pessoal que trabalha com o grupo Afroativos, né? E também tem várias, o Godoy, que é estadual, né? Tem outras escolas que trabalham, que tu manda o teu livro antes, né? As professoras trabalham com 2 escolas na Restinga são muito interessantes. Uma é a Lidovino e a outra também, que é a Nossa Senhora do Carmo. Que eu tive a oportunidade esse ano de ir o ano passado, né? Pelo ADOT. E eles fizeram um trabalho, assim, toda a escola, desde o ensino fundamental 1 e 2, trabalhando, até o EJA, trabalhando os livros que foram escolhidos. E, assim, as crianças fizeram poesia. No caso, o Jududu é uma personagem, né, uma criança negra, e fizeram as bonequinhas, e fizeram as roupas, e fizeram música. Então, tem algumas escolas, quando recebem os livros antes, conseguem se preparar. O Menino de Tranças fizeram várias poesias em cima do Menino de Tranças, o Negra Soul também. Então, quando essas escolas têm tempo de preparar, preparam muito bem. E tem as outras escolas que às vezes te convidam, mas não tiveram tempo de ler com as crianças, não fizeram uma mediação, né? Então, o que acontece? Como eu canto Tu e tem conto armas história. boas. Tu Isso. tem armas boas. Então, facilita. Tu tem armas boas. Então, com relação... Mas daí eu tenho livros que são tanto do Fundamental 1 como o 2 e do EJA, né? Então, cada um tem um aspecto diferente de trabalhar, né? Com as crianças eu uso a questão do canto, né? Já com o ensino fundamental 2, que é da 6ª à 9ª série, é mais a questão da poesia, daí eles pedem para declamar, só que eles já me viram nas redes sociais. Aí, tipo assim, eu te vi cantando, canta para nós, daí eu pego e canto. E a EJA é trabalhar principalmente a questão das mulheres. Das mulheres. Dá muito, e vem assim, no livro Minas de Tranças, fala muito da questão da mulher, pelo que ela passa e o quanto ela tem que estar junto, ter sororidade, né? E também a questão do cabelo, da beleza da mulher negra. Tu alisou o cabelo? Eu passei por vários processos capilares. Aqui eu conto no Ninja Tranças. Desde a infância, a gente passa pela questão das tranças.
depois a gente vai para a escola e daí começa todo um processo. Daí eu passei pelo ferro, né? De esquentar no Ferro fogão. de passar. Não, não é ferro de passar. O ferro... É o ferro que era um pente. Sim. Né? A gente passa pelo pente, né? Depois passa por todas aquelas questões do alisamento progressivo, babyliss, daí vem as progressivas da vida, daí vem os alisamentos, relaxamentos, até quando chegou mais ou menos 2014, eu disse, chega. 14, tu tinha que idade? 14, foi depois do primeiro livro, então eu tinha 48 anos. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Mas eu, tipo assim, eu era gerente de laboratório, essas coisas todas, e daí eu comecei a mudar, as pessoas começaram a olhar assim, porque eu usava um chanelzinho, assim, coisa e tal, liso, com luzes, né? E daí o pessoal começou, Lilian, por que tá... Eu disse, eu tô mudando. E fui mudando. Tô mudando. Daí um certo momento, né, a raiz crespa, eu disse, vou cortar, daí cortei bem curtinho. E o mais interessante, eu trabalhava depois no Hospital Presidente Vargas, nessa época, várias técnicas de enfermagem e de laboratório, mulheres negras, também fizeram o processo de transição capilar, que a gente chama, né? Até porque se a doutora Lilian pode, nós também podemos. Era isso que eu ia te dizer. Porque o hospital tu tem que estar com o cabelo preso, né? É toda uma higienização, né? Então, e foi interessante que eu comecei a notar que depois que eu fiz, eu acho que umas 4 ou 5 que trabalhavam no mesmo setor que eu, também fizeram. E eu interrompi porque eu estava contando das mulheres quando tu vai nas escolas, né? Mas o que eu queria saber, assim, tu encontrou algumas Lilianzinhas, assim, que tu já viu? Várias! Tipo assim, tu já encontrou ali? Sim, tem uma que tinha, agora ela já tem uns 17 anos, mas eu me lembro que na época ela me mandava uma mensagem pelo Messenger, perguntando quais as poesias que ela podia ler na escola. Eu dizia do Menino de Trânsito, que ela queria que a mãe dela comprasse para ela. Eu disse, olha, é um livro que no primeiro capítulo eu falo da minha infância. Então lê do primeiro capítulo, né? Aí outras que vêm e a mãe traz, a avó traz e querem conversar e ficam conversando. E nas próprias escolas, algumas que no final vêm e me abraçam, né? Porque na realidade não tem, às vezes, um referencial. Agora, há pouco que a gente está vendo nas novelas da Globo, né? Sim. Personagens negras com umas histórias reais. Sendo protagonistas. Não, e tendo família. Família, e tendo emprego sempre que elas eram só empregadas. Exato, então tendo família, trabalhando nas mais diversas profissões. Não, há pouco tempo que a gente está vendo isso. Antigamente era só a questão do escravizado e deu, né? Exato. Então, na realidade, quando tu vê, elas perguntam, mas tu é escritora, aí vão na frente olhar do colégio, né? Eu vou muito com escola pública, né? Vão na frente, daí eu tô de carro, aquele carro é o teu, né? Então tem toda essa curiosidade. Eu digo, eu sou farmacêutica, eu me formei pela URGS, e elas ficam olhando, né? Porque eu me formei na URGS, eu entrei na URGS em 84. Eu era praticamente a única negra na área da saúde ali, porque fazia farmácia, mas eu tinha aula com a odonto, né? Eu tinha aula com que incrível. Com a medicina. Eu tinha aula com a engenharia química, né? Então eram pouquíssimas. Depois que entrou um pouco mais, mas eu me lembro que na época, quando eu entrei, eu era a única negra e tinha um colega negro, né? E só. Eu entrei em 84, me formei em 88. Mas é incrível. Fiz análises clínicas até nos anos 80 eu dei aula na PUC. Sim. Eu só tive um aluno negro. Um aluno. A gente agora vai partir um pouquinho para o encerramento. Eu não sei se ele está aqui e se ele é poesia ou se ele é. Tu falou da infância, que é aquela que tu conta que é a tua mãe fazendo as tuas tranças. Tá aqui? Tá aqui. E tu consegue? Eu posso fazer uma introdução. Uma introdução. Que, aquilo assim me trouxe uma lembrança, porque eu tinha cabelo crespo também. E alisava cabelo. É que tem dois agora, não sei qual que tá. Um que tá falando com relação que tem a minha mãe e a minha avó. A tua mãe e tua avó. Então aí. Tá. Tua mãe e tua avó. Acertei. Certo. E aí a gente vai, assim, já encaminhando para esse encerramento, que foi uma maravilha conversar contigo aqui. Tantos assuntos e realmente, assim, tão apaixonante a tua história, assim. Obrigada, querida. Muito lindo. Podemos, então? Podemos. Então tá. Era
2. Tranças são tecidas e podem ser desmanchadas pelo percurso. Estive perto, estive longe, trançando o meu caminho. Estradas retas e labirintos, sempre procurei saídas com os meus pés firmes em minha história, com a mente orgulhosa da minha trajetória. Posso olhar para trás e sentir as mãos de minha mãe hermanadas nas mãos de minha avó. Vou continuar a trançar histórias regadas em minha memória e no aqui e agora. Obrigada. Muito Prazer obrigada. enorme. Prazer Já tô no café, né? Já, do ano que vem já tô. ano que vem. Janeiro do ano que vem. Eu já tô no café. Olá, hoje eu tenho o prazer de receber vocês aqui no Pé na Porta com a Jane Tutiquian, professora, escritora, mãe, avó.